Ciao ragazzi, ciao a tutti, siate tutti benvenuti al nostro corso di lingua italiana per tutti. Allora ragazzi, questa volta imparerete l'articolo determinativo singolare, plurale, maschile e femminile. Imparerete pure i pronomi personali, io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Imparerete due verbi ausiliari, verbo essere e il verbo avere, che sono due verbi importantissimi della lingua italiana. E imparerete pure tre verbi regolari, che saranno il verbo parlare, il verbo conoscere, il verbo partire. Imparerete pure a coniugare tutti questi verbi, va bene? Gente, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao curso de língua italiana para todos. Nesse vídeo vocês vão aprender artigo determinativo singular, plural, masculino e feminino, né? Que são artigos definidos, né? O, os, as, o, os. Vocês vão aprender também pronomes pessoais em italiano, eu, você, ele ou ela, nós, você, eles ou elas, né? Nós, vocês, eles ou elas. Vão aprender dois verbos importantes, que são dois verbos auxiliares, que é o verbo essere e o verbo avere, que é o verbo ser, estar, ou o verbo ter e haver. Vão aprender também três verbos regulares, da primeira, da segunda e da terceira conjugação, que é o verbo que eu coloquei foi parlare, conoscere e partire. Verbo parlare, que é falar, conoscere, conhecer, e partire, que é partir. Então vocês vão aprender também nesse vídeo de hoje como conjugar esses três verbos. Um lembrete importantíssimo. É preciso para o estudante de língua italiana, por exemplo, ter um dicionário. O dicionário é importante para que vocês possam conhecendo outras palavras da língua italiana, já que no primeiro vídeo vocês já sabem como pronunciar as palavras, né? Então o dicionário vai ajudar muito a vocês enriquecerem, né, o próprio conhecimento de vocês a respeito da língua italiana. E galera, e é isso aí, né? Se quiserem aí dividir, né? Se quiserem aí compartilhar esse vídeo aí com quem está estudando italiano, com quem quer aprender a língua italiana, né? Podem dividir, podem compartilhar com todos aqueles que querem aprender o idioma, que é muito importante, né? Até para quem quer ir para a Itália ou não, ou quem quer aprender mesmo um novo idioma. E a língua italiana é uma língua bella, non è vero? Parlare bene l'italiano è così facile. Allora bisogna studiare, parlare, ascoltare. É così via, ragazzi. Eu gosto muito da língua italiana, acho ela muito bonita. Não só porque morei na Itália, mas porque é uma língua muito bonita mesmo. Então vamos para a lição de hoje, ok? Obrigado a todos. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Agora nós vamos aprender um pouco dos artigos definidos em italiano. Em italiano, artigo definido se lê articolo determinativo, masculino e feminino. O artigo masculino o, em italiano no singular masculino, ele se lê il, L com apóstrofo para palavras que começam com vogal, e lo. Então, nós vamos ver esses três artigos masculinos, singular, o uso de cada um. Então, eu tenho aqui três exemplos. Il padre, il dito, l'occhio, l'ombrellone. Il padre é o pai, il dito é o dedo. L'occhio, o olho. L'ombrellone, o ombrellone, né, o guarda-chuva, né, a gente pode chamar também. Temos aí o terceiro exemplo, lo studente, lo pneumatico, lo psicologo, lo gnomo, lo zaino. Então, quando é que eu vou usar o artigo definido L com apóstrofo, que quer dizer o?
em português, quando eu uso, eu só vou usar quando as palavras masculinas começarem com vogal. Então eu vou usar o artigo determinativo, né, ou o artigo definido, L com apóstrofo, designando o, como tem no exemplo, l'occhio e l'ombrellone, o olho e o ombrellone, né, o guarda-chuva. E quando é que eu vou usar o lo? Lo, como já está escrito embaixo ali, lo é usado para palavras que começam com S seguida de consoante, PS, PN, GN e Z. Então todas as palavras em italiano que começam com PS, PN, GN, S seguida de consoante no caso, né? PS, PN, GN e Z, nós vamos usar o lo. O restante nós vamos usar il. Então todas as palavras que começarem com consoantes e que não forem S seguida de consoante, PS, PN, GN e Z, nós vamos usar il. Palavras que começam, né, como está descrito aí, com S seguida de consoante, PS, PN, GN e Z, nós vamos usar lo. Essa é a regra do artigo determinativo masculino, o artigo definido o em italiano. Então nós temos três: il, L com apóstrofo e lo. Feminino singular. O que nós temos em italiano? Em português é a menina, a. No italiano nós temos lá e temos também L com apóstrofo, que é o mesmo uso. Palavras femininas que começam com a letra, que começam com vogal, nós vamos usar sempre L com apóstrofo, determinando, né, o artigo definido a. Se a palavra começa com consoante, então nós usamos lá. Como nós temos aí la famiglia, la casa, la figlia. No caso, palavras femininas que começam com vogal, nós temos l'orchestra, l'opera, l'arte. Né? Então essas palavras, toda palavra feminina que começar com vogal, nós vamos usar o L com apóstrofo, usando, né, porque nós estamos aí trabalhando o artigo definido a. Então lá, o L com apóstrofo significa a. Vou usar L com apóstrofo sempre que a palavra começar com vogal. Ok? Facilissimo, vero? Allora, continuiamo la nostra lezione di lingua italiana. Mas nós temos aí também um plural. O plural masculino, nós usamos a letra I para designar o plural, que significa os. E nós designamos li, que também significa os. Então, toda palavra. Então, quando é que nós vamos usar i e li? Fácil, facilíssimo. Quando a palavra começar com vogal masculina, com vogal no plural. Quando a palavra começar com S seguida de consoante, PS, PN, GN e Z, nós vamos usar li. Então, temos aí alguns exemplos. Gli sforzi, gli studenti, gli gnomi, e não gnomo, viu? Eu escrevi gnomo, mas é porque o corretor não corrigiu e eu acabei não percebendo. Mas é gli gnomi, terminando sempre com i, porque o plural italiano se faz com a letra i. Gli sforzi, gli studenti, gli gnomi, gli zaini. Então nós temos aí os esforços, os estudantes, os gnomos, as mochilas escolares, né? E no feminino nós temos somente le. Le significa as. Então, le studentesse, olha, fazem bem atenção, porque as palavras em italiano masculinas, no plural, elas terminam sempre em i. E as palavras italianas femininas terminam no plural, terminam sempre em e ou e. Então presta atenção. Le studentesse, le case, le figlie. Ok? Podem ver que tem a combinação sempre da letra E no final. Então, I forma plural masculino e a letra E forma plural feminino nas palavras. Então, nós estudamos aí os artigos determinativos singular e plural, masculino e feminino, e os artigos determinativos ou artigos definidos, plural, masculino e feminino. Ok? E abbiamo ancora i pronomi personali.
Ó, observem que pronome termina com i, personale com i. Significa que está no plural e que os dois são plurais masculinos. Então, se eu fosse colocar os pronomes pessoais, eu precisaria colocar ali a letra i. Eu não coloquei. Então, seria os pronomes pessoais, se fosse, seria i pronome personale. Então, vocês estão vendo que em italiano não se usa a letra S para formar plural, tá, gente? Em italiano, palavras femininas terminam com e palavras masculinas terminam com i. É assim que se forma o plural da língua italiana. Que bello, vero? Não usar S, eu acho muito bacana. É muito bacana a língua italiana. Uma vez pegando essas particularidades, essas pequenas particularidades, fixando-as na mente, logo logo vocês vão falar e vão ler muitas coisas em italiano e vão começar a entender por que a palavra termina com e, por que a palavra termina com i, e vão entender o porquê. O motivo é porque é plural e singular. E o plural é feito com e feminina e o singular com i. Muito bacana. Allora, ne abbiamo qui i pronomi personali. I pronomi personali in italiano sono io, tu, lui, esso, egli, lei, essa, ela, noi, voi, loro, essi, esse. Agora, eu, você, ele ou ela, nós, vocês, eles ou elas, em português. Só ressaltando uma coisa, que em italiano, esso e ele significa ele. Só que esso e ele você não usa na Itália comumente, na conversa. Você não conversa com uma pessoa e vai falar assim, esso ou ele. Normalmente, gente, só se usa, o mais usado é lui, tá? Raras exceções se usa esse e ele. Eu vejo muito usando em italiano esso e ele, mas em escritas, por exemplo, escritas de revistas, jornais, mas no dia a dia não se usa lui para ele e lei para ela. Essa e ela também não se usa mais para romance. Vocês vão ver às vezes em filme, às vezes em jornais, em revistas. O comum em italiano para ele e ela é lui e lei, tá? Isso, ele eu coloquei porque como existem vocês podem ver, então vocês já ficam sabendo que é isso, ele é ele, ou se vocês verem essa e ela é ela em italiano. Noi, nós, voi, vocês, e loro, no caso de novo o plural loro significa eles ou elas em italiano. Esse significa eles, esse significa elas. Como vocês podem ver, esse terminando com i, né? Logicamente é eles, porque terminam com i, então está no masculino, e esse, como termina com e, está no feminino. E loro, eles ou elas. Então, se eu for falar os pronomes pessoais em italiano, eu, você, ele ou ela, nós, vocês, eles ou elas, eu vou falar io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, ou noi, voi, loro. Ok? Esse é o final dessa nossa primeira aula. É estudar, memorizar e aplicar. Dicionário na mão se tiverem, algum material em italiano também se tiverem, é importantíssimo para que vocês aumentem o conhecimento aí da língua italiana. Bom, agora nós temos aí dois verbos em italiano que são dois verbos regulares, que é o verbo essere e o verbo avere. Verbo essere, ser ou estar em português, e verbo avere, ter ou haver. Gente, quando eu coloco ser ou estar, eu não vou conjugar o verbo em português, porque nós já sabemos a conjugação do verbo em português. Eu sou, você é, ele ou ela é, nós somos, vocês são, eles ou elas estão. Conjugar o verbo estar, eu estou, você está, ele ou ela está, nós estamos, vocês ou elas estão. Vocês ou elas, eles ou elas estão, né? Vocês estão, eles ou elas estão. A mesma coisa o verbo haver, que é ter ou haver. Eu tenho, você tem, ele ou ela tem, nós temos, vocês têm, eles ou elas têm. Ou eu, ei, você há, ele ou ela há, nós havemos, eles ou elas hão, né? Vocês hão, ou eles ou elas hão. É a conjugação do verbo haver em português. Agora, o verbo essere em italiano é igual ao inglês, né? O verbo to be, né? Tem sempre dois significados, que é ser ou estar. Então, como eu conjugo o verbo essere em italiano? Eu sou, io sono, tu sei, lui, esso ou ele é, lei, essa, ela é.
noi siamo, voi siete e loro o essi o essa, o essi o esse sono, ok? Io sono, tu sei, lui o lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. O verbo avere, io ho, tu hai, lui, esso, egli ha, lei, essa, ela ha, noi abbiamo, voi avete, loro, essi, esse hanno. Mais uma vez explicando para vocês que isso, essa, ele, ela, esse se usam mais em escritas, né? Como eu falei na aula anterior, mais em jornais, em revistas, usam mais para escrita. Na conversa do dia a dia, se usa só lui e lei. Então, io, ho, tu hai, lui o lei ha, noi abbiamo, voi avete e loro hanno. Então, eles têm algo, loro hanno qualcosa. Exemplo, eu estou aqui, io sono qui. Por exemplo, elas estão aqui, né? Digamos assim, elas estão aqui, loro sono qui. Nós temos um carro, noi abbiamo una macchina. São exemplos, né, dos verbos em italiano. Eu tenho um pai, io ho un padre, né? Eu tenho uma família, io ho una famiglia, ou eles têm uma família, loro hanno una famiglia. Ou então nós estamos felizes, ou nós somos felizes, noi siamo felici, terminando com i, né? Para poder dar o plural, como nós vimos na aula anterior. Né? Palavras terminando com i para poder dar o plural na língua portuguesa. Na língua italiana, desculpem. E aí nós temos dois verbos, que é o verbo parlare, mais três verbos. Nós temos o verbo parlare da primeira conjugação, terminado em are. O verbo conoscere, que é conhecer, terminado na segunda conjugação em ere. E o verbo partire, terminado na terceira conjugação, que é o verbo partir. Né? Então, como eu vou conjugar o verbo parlare? Io parlo, ó, escrevi errado, gente, não é paro não, é parlo, desculpem. É o corretor que às vezes acabou que na edição eu acabei não percebendo. Mas eu conjugo o verbo parlare, io parlo, tu parli, lui o lei parla, noi parliamo, voi parlate e loro parlano. O verbo conoscere, a conjugação um pouco diferente. Io conosco, tu conosci, lui lei conosce, noi conosciamo, voi conoscete, loro conoscono. O verbo partire, io parto, tu parti, lui lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Então nós temos aí dois verbos auxiliares irregulares, que é o verbo essere ou avere. Nós temos aí três verbos da primeira conjugação, são três verbos regulares, o verbo parlare, o verbo conoscere e o verbo partire. São verbos importantes. Eu vou explicar na próxima aula por que são verbos, o que são verbos regulares e verbos irregulares da língua italiana, e vou mostrar para vocês como faz a conjugação desses verbos de forma muito, muito, muito fácil. Eu coloquei esses três verbos, parlare, conoscere e partire, para vocês terem mais ou menos uma noção da escrita, porque essa noção que vocês vão ter da conjugação desses verbos vai ajudar muito na próxima aula, na próxima lição. Ok? Allora, ragazzi, dovete studiare per conoscere bene la lingua italiana. Ok? Non è facile, però è così. Studiando que se impara. Então a gente tem que estudar para a gente conhecer um pouco mais da língua italiana, né, gente? Sempre foi assim. Quem quer aprender tem que estudar. Porque falar italiano bem sem estudar ninguém fala, tá? Nem na Itália. Morei na Itália 4 anos e assim terminamos aí mais um vídeo, né? Com mais algumas questões que a gente aprende um pouco da língua italiana, né? Que é uma língua muito bonita. E sigam os outros vídeos, dê uma olhada nos vídeos anteriores, para ir sempre memorizando e relembrando aquilo que estão aprendendo. Porque quanto mais a gente avança naquilo que estudamos, acabamos esquecendo, né, sempre alguma coisa daquilo que ficou para trás. Então é bom, é bacana sempre a gente estar relembrando, juntamente com o que nós estamos estudando hoje, relembrando aquilo que estudamos ontem, né? Para poder ficar bacana, para poder o aprendizado
e sempre para frente, beleza? Gente, muito obrigado, agradeço a todos aí que tenham assistido o vídeo. E como si dice in italiano, più facile di così, solo mangiando una fetta di pizza. Grazie a tutti, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Senza lavazzone. Bom, o que eu falei é que a língua italiana, assim como outras línguas, não são fáceis de falar. Então, o que precisamos fazer, gente? Precisamos aprender com paciência, precisamos estudar, precisamos aprender e falar, se comunicar, porque o idioma, qualquer idioma que falamos, a gente não precisa só estudá-lo, mas nós precisamos também falá-lo. Temos que praticá-lo. A prática, ela vem com o estudo, mas também a parte prática, né? Porque o estudo é a parte teórica, a parte prática é a conversação. Então, todo idioma que a gente aprender, precisamos conversar. Que seja o inglês, que seja o alemão, que seja o francês, que seja o italiano, o português. Precisamos estar sempre conversando. É assim que a gente aprende o idioma 100%. Estudando a teoria e praticando. Praticando como? Conversando. Conversação. Esse é o segredo de qualquer idioma. Não existe fórmula mágica. Para idioma não existe fórmula mágica. Criam-se aí várias teorias que, por exemplo, para falar bem o idioma, eu preciso ter uma técnica X, a técnica Y. Gente, na verdade, o que existe é prática. O estudo de qualquer idioma é teoria. Teoria aliada à prática. Então eu preciso conversar, falar. Se é novo no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que estão estudando idioma, as pessoas que querem aprender o italiano, as pessoas que querem ir para a Itália, que seja para trabalhar, que seja para passear, ou que queiram aprender a língua italiana só por uma questão de estudo. Compartilhe esse vídeo, okay? Dê um joinha pra gente aí. E assim a gente faz o canal crescer. Senza